Motum Baxé, salve a coroa dos mais velhos, salve a coroa dos mais novos. Bom, faz tempo que eu não venho aqui no YouTube, né? Então vamos falar um pouquinho com vocês. Deixa eu só abrir aqui um pouquinho. E sobre o que eu vou falar hoje é bem interessante, tá? Dificilmente vocês vão ver alguns sacerdotes falando sobre isso, mas é bem interessante a gente conversar e bater um papo sobre, né? Que é sobre o desenvolvimento mediúnico. O que nós podemos apresentar sobre a caminhada do desenvolvimento mediúnico. Porque eu estou vendo e observando, ultimamente tem muita gente perdida, né? Tem muita gente que é médium, mas não sabe como lidar com as situações, não sabe o que espera normalmente, né? Lembrando, cada um é cada um. Dificilmente a minha caminhada mediúnica vai ser a mesma que a sua. Cada um tem sua missão, cada um tem os seus guias, o seu povo, os seus ancestrais. Então dificilmente a minha caminhada vai ser igual a de vocês. Mas tem alguns elementos, alguns passos nessa caminhada, algumas ruas que nós vamos andando, que é semelhante. E é isso que eu vou passar para vocês nesse vídeo. Então seria interessante vocês aprender, né, com calma. Por isso que o vídeo normalmente é um pouco mais longo, né? Então, porque eu gosto de dar com riqueza de detalhes. Bom, gente, como que primeiro, quando a gente descobre que a gente é médium, a gente toma um certo susto, né? E principalmente quando começa desde o início, desde a infância. Não é com todos, né? Tem muita gente que não tem o dom de visão, né? E não tendo o dom de visão fica um pouco complicado, porque você normalmente só escuta ou sente. Então isso é um pouco complexo, tá? Mas se você já tem um dom de visão, né, que você tem essa mediunidade para ver, é um pouco complicado. Por que é um pouco complicado? Porque você é criança ou você é jovem e você não entende muito das coisas que você está vendo. E eu vou ser bem sincero, muitas vezes o que você vê no dia a dia, na parte espiritual, nem sempre é algo bom de se ver. Nem sempre é algo gostoso de se olhar. Porque normalmente a gente vê mais coisa ruim do que coisa boa, né? E isso pode acarretar grandes traumas. E isso ninguém fala. Todo mundo posa de super-herói. E não é dessa maneira, tá? Eu passei grandes apertos aí na minha infância, na minha juventude, mas o meu caso é diferente do de vocês, o de vocês é diferente do meu. Eu tive muita ajuda dos meus guias desde pequeno. Então nem todos podem ser dessa forma, cada um é de um jeito, mas os traumas ocorrem, principalmente os medos. Eu confesso que durante muito tempo na minha vida eu fiquei com medo de dormir no escuro, né? Porque não sei quando pode aparecer algo que vai me assustar, puxar minha perna, que já ocorreu, não uma, não duas, não três vezes, mas diversas vezes, acordar com paralisia do sono, que isso é bem normal na vida de um médium, principalmente na infância. Dia sim ou dia não, eu tinha paralisia do sono e não tinha ninguém para auxiliar. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, porque muitas pessoas podem estar passando pelas mesmas situações, os filhos podem estar passando pelas mesmas situações, e aqui a gente está para ajudar, né? E referente a essa parte, o que eu posso falar para ajudar para vocês? Vai passar e você vai se acostumar. Acho que não tem outra coisa que eu possa falar, porque foi missão que você escolheu antes de vir, tá? Então, infelizmente, você precisa passar por algumas coisas para você se habituar com o mundo espiritual, porque você vai ter com esse contato direto diversas vezes. Como que você vai enfrentar um quiumba, como você vai enfrentar um obsessor que está na vida de uma pessoa, se você nunca viu, se você nunca sentiu essa energia. Não faz sentido. Então, é mais fácil quando você for tentar tirar o obsessor da vida de uma pessoa, um quiumba, ele ri da sua cara, porque você não tem um contato, você não sabe quem são essas entidades, quem são esses seres
que vem normalmente para destruir a vida de uma pessoa. Então você desde pequeno acaba tendo contato e visualizando esses seres, né? É bem assustador, é bem complicado para uma criança é muito complicado de lidar, tá? Mas isso passa, você meio que se acostuma, né? E se você tiver a sorte de já ser da religião, é um pouco mais leve. Não foi o meu caso. Meus pais eram evangélicos, então eu tinha que ficar quieto, senão eu ia passar por uma sessão de desobsessão na igreja presbiteriana Pão da Vida. Não ia dar muito certo. E depois pela Assembleia de Deus ou Quadrangular, que minha mãe vivia pulando de igreja como a gente pula a gente troca de meia. Então, primeiro, se você vê, né, o primeiro passo, acalma, suas entidades não vão deixar que vai fazer mal para você. Uma que você é puro, você é criança. Agora, se você é jovem, adolescente, tome um pouco mais de cuidado. Sempre tome seus banhos de defesa, arruda, fumo de corda, com alho, guiné, é ótimo também para defesa. Sabão da costa para descarregar também é sempre importante. Para quê? Para que você tenha sempre suas defesas em dias. Mas não adianta, você vai ver porque você precisa ter esse contato. Segunda parte no desenvolvimento mediúnico, agora na parte de incorporação, tá? Para você incorporar, leva-se tempo. Gente, não são todos os médiuns que estão no terreiro que são de incorporação. Todos têm suas entidades que estão na religião. Ok, ó, para vocês, ok. Mas não são todos que vão incorporar. Hoje em dia tem mais médium do que consulente. Não faz sentido isso. Tem muita gente que está mistificando. Mas babá, o que eu faço? Eu não sei se eu estou incorporando ou não. Vá numa casa de axé decente, que tenha um sacerdote com entidades de verdade, que ele vai te auxiliar nesse sentido, tá? Não tenha medo de marmotar, não tenha medo de que a entidade está vindo, mas não está falando. Tudo no seu tempo. Tem mediunidades de médiuns que incorporam, que é rápido, tem uns que demorado, demora anos para haver esse desenvolvimento, para o seu ori estar preparado para aquela energia daquela entidade. Nem toda entidade vai pegar da mesma forma, ou seja, um Exu, às vezes o desenvolvimento com o seu Exu vai ser mais demorado do que com o Herê, por exemplo. O Herê às vezes é um pouco mais sutil, mais rápido do que com o Exu, porque a energia é mais densa, mais pesada, igual a Pombogira também. É diferente, por exemplo, o seu caboclo, ele é mais leve às vezes do que com o seu boiadeiro. Então, às vezes umas entidades vão ser mais soltas na forma de falar, na forma de agir, vai desenvolver mais rápido do que outras entidades de outras linhas. Então isso é normal, dificilmente você vê um sacerdote explicando sobre isso. Então, primeira coisa que você tem que ter é calma. Não tente colocar o carro na frente dos bois. O problema é que essa geração quer tudo muito rápido. E eu vou falar uma coisa para vocês que vai machucar muita gente. Nada é rápido no espiritual. Nada é da noite para o dia. Por muitas pessoas querer ultrapassar o carro na frente dos bois, que tem um monte de pseudo sacerdotes hoje em dia. É verdade. Tem muita gente que tem 2 anos de religião, brigou com o sacerdote, saiu da casa do sacerdote, abriu sua própria casa e fala que é pai de santo. Essa pessoa não tem ainda vivência com a religião, não tem experiência em consulta direito, acha que sabe alguma coisa porque leu meia dúzia de PDF na internet e acha que é mais competente do que um sacerdote que já está há anos na religião, já está, sabe, na luta há muito tempo, já tem vivência, experiência que pode passar para os seus filhos. Tá que tem muitos sacerdotes que são um bando de panaca que não faz porra nenhuma, mas eu estou falando de sacerdotes decentes. Então isso foi virando uma bola de neve e tem diversos terreiros que são fajutos. São diversos terreiros que não sabem, não tem nem firmeza enterrada neles. E isso prejudica o seu
desenvolvimento. É verdade. Caso você não saiba, você estando numa casa de axé que não tem morto ali, não tem um chefe da casa, normalmente a maioria dos filhos também não vão ter morto. Vai ser um grande teatro. E você que tem, segura a carga da casa inteira. Ou seja, atrasa seu desenvolvimento, que os guias, além de ter que dar consulta, tem que cuidar de Vossa Senhoria que está no lugar errado. Por isso que muitos guias se quisilam com a casa e saem, ó, fora. Mas a gente é teimoso, a gente quer insistir porque a gente tem amizade dentro do terreiro, a gente é amigo do Pai de Santo, alguma coisa a gente não quer sair. E o seu desenvolvimento é atrasado. Médium em desenvolvimento. Pare. Você chegou até aqui porque é internet. Mas pare de consumir coisas na internet. 99% do que você vê na internet é mentira. É teatro. É só para chamar a atenção. E isso pode, principalmente você que fica vendo vídeo de incorporação. Isso influencia na forma de incorporar. Então você ultrapassa a sua entidade, você passa à frente. Ah, mas minha entidade vai embora se fizer isso? Não. Ela se afasta. Aí isso abre espaço para que espíritos obsessores tomem o lugar e você comece a incorporar seres que não têm luz. Tá? E isso é muito complicado porque você acha que você está com a sua entidade. E isso atrasa o desenvolvimento. Gente, o desenvolvimento leva anos. Porque para você se tornar um sacerdote, no mínimo são 7 anos. Cara, 7 anos é bastante coisa, é quase uma década. Você aprende diversas coisas nesses anos, você tem diversas vivências, experiência, para você poder cuidar de uma casa e cuidar de um filho. Mas tem muita gente que está ultrapassando os bois para trás, jogando lá e vai empurrando o carro lá na frente. Dá merda, gente. O meu desenvolvimento é diferente dos seus. É uma caminhada muito bonita, mas ao mesmo tempo com muito espinho. Principalmente às vezes se você tem caminho de sacerdote. Porque você tendo o caminho de sacerdote, meu querido, você tem que aprender rápido as coisas. Ou seja, você vai passar por situações ruins na vida que você nunca queria ter passado e você nem deveria passar. Mas você tem que passar porque você tem experiências que tem que ser adquiridas nas suas costas para quando vir essa pessoa lá na sua frente, na sua casa de axé, no seu terreiro, você consiga entender a situação dela, porque você já passou. E você consegue auxiliar ela porque você já passou. Sem experiência, nada na vida anda. Outra coisa, deixe de ser melindroso. Hoje em dia, ai, não pode, ai, tudo sofre. Tá chato. Se eu não tenho paciência, que eu sou ser humano, imagina as entidades que vêm de outro tempo, sabe, de outra vivência, outras experiências de outra cabeça. Para de ser chorão, para de ser chato, para de se achar que você é o centro do mundo. Você não é o centro do mundo. Muito pelo contrário, se coloque na posição que todo médium tem que se colocar. Instrumento. Você é um instrumento na mão da espiritualidade. Você não é bosta nenhuma. Nunca vai ser. Se alguém for curado, foi por causa das suas entidades. Se alguém foi tirado no meio das drogas, foi por causa das suas entidades. Não por causa de você, alecrim dourado. A humildade tem que caminhar junto com o médium. Porque senão os guias se afastam. Porque não é você que faz. Você é um canal de milagres. Não o precursor do milagre. Entende? Se você fizer só esses passos, ter calma, como eu falei no início, paciência tem que ter, né? Calma e paciência tem que andar junto, sabe? Calma é na questão de não ser ansioso. E a paciência é saber esperar, tá? E você, se colocar no lugar de instrumento, eu garanto que seu desenvolvimento vai ser bem mais tranquilo. Porque existe uma coisa chamada surras de santo, que é o aprendizado, né? Então, se você não quer cair em disciplina, porque eles têm que te ensinar, leve isso em consideração.
Essas 3 coisas. Não ter ansiedade, saber esperar o momento, porque o momento é deles, não é o seu, e se colocar no lugar de instrumento. Pronto. Te garanto que você vai ser o melhor médium do seu bairro, da sua cidade, do seu país, enfim. Você vai ser um ótimo médium se você seguir essas 3 regras. Paciência, calma, você não pode ter ansiedade, você querer tudo no seu tempo, sabe? Você tem que saber esperar o momento certo. Você tem que ter essa paciência. E você tem que ter noção que você é um instrumento. Você é um mero instrumento. Aí sim eu garanto para você que dificilmente você vai tomar surra das suas entidades. Tem uma passagem até que bíblica, eu não gosto de utilizar a Bíblia não, mas tem uma passagem até que bíblica que pode auxiliar nisso. Seja pronto para ouvir e tardio, ou seja, tardio para falar. Não fala muito não, escuta mais e fale pouco. É assim que o médium tem que ser. Que eu garanto que você não vai ultrapassar suas entidades. Tá bom, gente? Motumbá Axé, salve a coroa de todos vocês.